Ok, pessoal chegando, todo mundo entrando. Legal. Dioser, João Guilherme. Muito bom. Ok. Muito bem, pessoal. Parece que agora tudo certo, né? Vamos lá, então. Vamos começar a nossa aula aqui. Só colocar o Paulo Renato para dentro. E agora sim, a gente vai conversar hoje sobre a matéria de perfil de competências do planejador financeiro. Se alguém puder só falar alguma coisa para ver se está chegando áudio para mim, por gentileza. Opa! Chegou, beleza. Obrigado, Daniel. Tá ótimo. Show de bola, então. Vocês estão conseguindo estudar? Antes da gente começar a aula, vamos conversar aqui, vamos ver como é que estão as coisas. Vocês estão conseguindo fazer as aulas gravadas? Em tese, já deveriam ter feito processo de planejamento financeiro, código de ética e responsabilidade fiduciária e perfil de competências do planejador financeiro. Vocês conseguiram fazer essas 3 matérias? Como é que está andando aí o processo? Professor, eu tenho conseguido cumprir com as aulas. Legal. E provavelmente hoje eu termino o meu resumo desse tema de hoje. Pô, Então, legal, muito bom. Dentro do meu cronograma. Show de bola. Isso é muito importante, tá? Então, quem está atrasado, pega aí firme nos próximos dias para não deixar a bola de neve aumentando, tá? Então, é importante andar junto aqui no cronograma, tá? Isso posto, deixa eu aqui então agora compartilhar a minha tela. E eu vou fazer uma apresentação, eu vou mostrar aqui o documento da Planejar e depois eu vou usar um mapa mental que eu acho que fica bem mais didático para essa matéria, tá? Muito bom, vamos lá. Então, o que acontece? Se você olhar o documento, esse documento está disponível no site e está disponível também lá no site da Planejar, né? Essa matéria ela é focada nesse documento, perfil de competências do planejador financeiro. Eu acho que esse documento tem partes boas e partes ruins. O que eu gosto nesse documento e o que eu não gosto, né? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu gosto, por exemplo, desse diagrama aqui, porque ele nos permite entender o que a gente precisa aprender nessa matéria. Essa matéria é o seguinte: a Planejar diz que existe uma maneira do profissional, do planejador financeiro, ter um desempenho competente. E para que ele tenha um desempenho competente, ele vai precisar de 3 características: boas capacidades, boas habilidades profissionais e bons conhecimentos, tá certo? Então, o desempenho competente, ele está apoiado em um tripé, cujas pernas são capacidades, habilidades profissionais e conhecimento. Qual que eu acho que é o grande desafio dessa matéria? Você entender o que tem em cada caixinha e como elas se diferenciam. Porque eu vejo os alunos muitas vezes confundindo o que é a capacidade com habilidade. Conhecimento, geralmente, não se tem muita dificuldade, mas a parte entre capacidade e habilidade, você precisa colocar na caixinha certa. O que é capacidade e o que é habilidade, tá bom? Então, olha só, eu gosto, portanto, então, desse diagrama. Quando chega aqui, assim, eu acho que tem partes boas e partes ruins nesse outro diagrama. Porque, olha só, veja que antes ele falou
que o desempenho competente se foca em capacidades, habilidades e conhecimento. Agora, ele está dando um zoom aqui, ó, em capacidades, tá bom? Tá vendo? Então, ele vai dar um zoom nisso aqui, ele vai falar só de capacidades. Então, ele fala o seguinte: quando eu olho para capacidades, as capacidades elas são formadas por coleta, análise e síntese. Então, são 3 capacidades: coleta, análise e síntese. Por isso que eu brinco que são as capacidades, tá certo? CAS, coleta, análise e síntese, capacidades. Então, você tem que lembrar disso. Então, falou em capacidades do planejamento financeiro, falou em coleta, análise e síntese. Na coleta, nem dá para enxergar muito bem aqui, porque a definição do documento está ruim, mas você tem a parte de coletar informações quantitativas e coletar informações qualitativas. Então, você tem que ter essa capacidade de fazer a coleta da forma correta, tá certo? Análise: considerar oportunidades e restrições e avaliar informações. Então, você tem que ter essa capacidade de análise que passa por considerar oportunidades e restrições e avaliar informações. E, finalmente, né, a síntese. E síntese é você sintetizar os seus pensamentos e já formular as estratégias, formular, avaliar estratégias para elaborar o plano financeiro. Tá? Então, essa parte é a que eu gosto, né, do documento. O resto, eu acho que é um emaranhado de coisas, e por isso que o meu trabalho aqui, quando eu produzi as aulas, foi tentar mastigar isso e deixar bem mais didático, né? Já tem lá o PPT e tem os vídeos das aulas, e agora vocês vão ter mais uma coisinha aqui, que é esse mapa mental, que eu achei que ficou bem didático aqui no mapa mental. Me digam depois se vocês concordam comigo, se tem dúvidas e tal. Então, vamos lá. Perfil de competências. O desempenho competente é formado pelo quê? Comigo, capacidades, habilidades e conhecimento. Você precisa saber disso. Desempenho competente é formado por capacidades, habilidades e conhecimento. Tá certo? Dentro das capacidades, você vai ter aqui coleta, análise e síntese, né? Por isso que eu brinco. Coleta, análise, não liga para esse componente que está aqui embaixo, tá? Coleta, análise e síntese, capacidades. Então, cuidado. Coleta está dentro de capacidade, análise está dentro de capacidade, síntese está dentro de capacidade também, tá certo? Dentro da coleta, o que vai acontecer? Informações quantitativas, informações qualitativas, e eu tenho práticas fundamentais para isso. Essas práticas fundamentais são práticas de buscar determinadas informações que vão ser fundamentais para o seu planejamento financeiro adequado, tá certo? Uma coisa muito importante: abre os ouvidos aí, pega os cotonetes, arranca a cera do ouvido de vocês, uma coisa que eu vou falar agora. Galera, coleta, essa capacidade, ela está ligada a qual etapa do processo de planejamento financeiro? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4? Etapa 2. Etapa 2, né? Uma pergunta bastante simples. Porque etapa 2 se chama coleta. Então, quando você ouvir sobre coleta, pode ser uma etapa do processo de planejamento financeiro ou pode ser uma capacidade, é ou não é? Do perfil de competências do planejador financeiro. Agora, essa capacidade eu uso na etapa 2, tá certo? Então, ela vai ser recorrente na etapa 2, é bem tranquilo, tá? Às vezes gera um pouquinho de discussão ou um pouquinho de dúvida na hora da prova, porque tem algumas atividades que você fica em dúvida se acontecem na coleta ou na análise, tá certo? Quais atividades, professor? Então, vem aqui, né? Vou mostrar que está tanto no meu PPT lá da aula, né? Lá eu acho que está mais bonitinho, mais bem formatado, mas está aqui no documento também da Planejar, né? Então, olha só. Aqui no documento da Planejar, eles explicam o que são essas atividades de coleta, né? Então, por exemplo, né, em geral aqui, práticas fundamentais do planejamento financeiro. Ó, olha só, dentro de coleta.
identificar os objetivos, necessidades e valores do cliente que tenham implicações financeiras. Você está lá num questionário, numa entrevista, muitas vezes, conversando com o seu cliente, você já vai identificar os objetivos dele. Mas qual que é o seu objetivo? Eu estou endividado, preciso sair dessa situação. Ou então, não, eu preciso montar uma grana para minha aposentadoria, então eu vou começar agora a poupar sério para ter lá o dinheiro para aposentadoria. Ou então uma família mais madura. Não, a gente já precisa pensar num modelo de sucessão, ou a gente precisa pensar em proteger os bens da família, porque tem automóvel, tem várias casas, precisa fazer seguro de... Perceberam? Então, é nesse momento da coleta já que você define essas coisas, que você identifica, melhor dizendo, a palavra é identificar. Porque você, numa conversa, você já pega isso, não precisa de uma análise. A pessoa te fala, é isso, isso, é isso. Agora, depois você vai analisar se já está bom, se vai precisar de mais coisa, se tem muita coisa que não está sendo devidamente coberta, tá certo? Então, isso é muito importante, tá bom, gente? Tranquilo? Tamo junto aqui? E aqui, então, olha só, identificar, determinar, identificar, preparar informações para análise e assim por diante, né? E aí, se você olhar aqui, olha que interessante, né? Então, eu estava falando do geralzão aqui por enquanto, né? Que estranho, né? Ó, ele jogou minha assinatura aqui, o sem vergonha. Aqui mais para baixo. Aqui mais para baixo, ele vai dar exemplos de coleta para cada um dos conhecimentos, porque os conhecimentos são os módulos. Então, o conhecimento 1 é conhecimento do módulo 1, gestão financeira, módulo 2, gestão de ativos, módulo 3, módulo 4, né, gestão de risco, aí depois módulo 5, planejamento tributário, aí volta para o módulo 6, para o módulo 3, desculpa, planejamento de aposentadoria, e depois planejamento sucessório, tá vendo? E aí, é óbvio que quando a gente estiver falando de gestão financeira, você vai ter lá, ó, olha só, coletar informações relativas aos ativos e passivos do cliente. Coletar informações relativas ao fluxo de caixa, renda e assim por diante. Vocês vão ver que à medida que a gente passa pelo módulo 2, módulo 3 e vai estudando esses módulos, essa matéria vai ficando mais clara para vocês, porque você vai vendo o que tem em cada um dos módulos. Gestão de risco, por exemplo, é o módulo 4, que fala muito de seguros. Então, olha lá, coletar dados sobre a atual cobertura de seguros do cliente. Identificar possíveis obrigações financeiras, estão vendo? Por quê? Porque diz respeito à parte de seguros. Tá certo? Então, aqui a gente vai definir, né, na coluna da esquerda, informações quantitativas, né? Na coluna da direita, 1.2, informações qualitativas. A gente vai muito determinar, identificar uma série de coisas relativas a cada um dos módulos, tá certo? Então, a parte de coleta é determinar, identificar, coletar, sempre assim. Beleza? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para o meu mapa mental, então. Então, coleta vai tratar disso. A segunda capacidade, qual que é? Análise. Lembra? Capacidade, CAS, como está aí, ó, CAS. Coleta, depois análise. No caso da análise, o que, que a gente vai fazer? Considerar oportunidades, restrições potenciais, avaliar informações, porque a gente está numa fase de análise. Então, considerar, avaliar e analisar são as palavrinhas que vão aparecer mais vezes. Se você for lá no documento da Planejar, você vai ver isso, ó, análise, tá certo? Tá vendo lá? Analisar, considerar, aqui, ó. Quando tiver verificar na parte de análise, esse verificar geralmente vai demandar conta. Por exemplo, verificar se o cliente vive de acordo com as suas posses. Você vai ter que somar quanto que ele ganha, quanto ele gasta para chegar no resultado. Determinar os problemas pertinentes aos ativos e passivos do cliente. Você só consegue determinar problema fazendo cálculo, vendo o que está certo e o que não está. Então, isso demanda análise. Estão me entendendo? E é por isso, então,
que quando a gente estiver falando em análise, virão muito essas palavrinhas. Verificar, determinar, calcular, e sempre você tem que ter na sua cabeça que para chegar nesse ponto, se precisou fazer contas, se precisou analisar, se precisou debruçar nos valores e no que o cara falou e nos extratos para chegar num determinado resultado, tá bom? Importante lembrar disso. Voltando para o nosso mapa mental, então a análise vai fazer isso. A análise ela tem a ver com a etapa 3 do processo de planejamento financeiro, que é justamente a análise das informações coletadas. Então, análise é uma capacidade, que está lá no perfil de competências, e tem a ver com a etapa 3 do processo de planejamento financeiro, que é a análise das informações coletadas, tá? E, finalmente, vem a síntese. Galera, síntese vai ser a hora que você pega a sua análise e você já formula sugestões. Então, tem a ver com a etapa 4 do processo de planejamento financeiro, que era determinar o plano financeiro, né? Desenvolver o plano financeiro. Porque aqui você está dizendo o seguinte, ó, cliente, o que você tem é isso, a sua situação é essa, e agora a gente precisa fazer isso. Então, você está desenvolvendo um plano financeiro de fato. Então, essa competência você vai utilizar na etapa 4, que se chama síntese. Desculpa, a etapa 4 não se chama síntese, você vai usar na etapa 4, que se chama desenvolver o plano financeiro. Essa competência de síntese é você ter a capacidade de pegar os dados, de ter analisado eles e agora sintetizar no desenvolvimento do plano financeiro. Tá certo? Beleza? Então, essas três capacidades, elas vão se refletir no módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5 e módulo 6. Então, para esses 6 módulos, para essas 6 áreas de conhecimento, vocês, planejadores financeiros, vão ter que utilizar a capacidade de coleta, de análise e de síntese. Tudo bem? Tá claro? Mesmo que esteja claro agora, daqui a pouco não vai estar, tá? Vocês vão dar uma confundida, aí vai clarear de novo, aí vai confundir. Qual que é a nossa meta? Quando chegar perto da prova, já vai estar muito claro para vocês o que é capacidade e onde se utiliza essa capacidade dentro do plano financeiro, do processo de planejamento financeiro. Tá? Muito bom. Legal, Felipe. Então, capacidade nós temos. Capacidades, coleta, análise e síntese. Mas tem um outro negócio, né? Que lembra, né? Eu fico voltando porque eu não quero que você perca a visão de helicóptero. O desempenho competente do planejador financeiro, ele está baseado no quê? Ele está baseado nisso aqui, gente. Está baseado aqui, ó, em capacidades, habilidades profissionais e conhecimento. Vamos lá, quais são as capacidades? Me recuso a continuar a aula se vocês não falarem. Coleta, análise e síntese, capacidades. Perfeito, Isabela. Coleta, análise e síntese. Vamos olhar agora as habilidades, né? Que são coisas diferentes. O que são, então, as habilidades? Bom, as habilidades, elas são 4, tá? Responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição. Legal? Então, você tem que lembrar do RPCC aí, tá certo? Eu sei, PCC não remete a coisa muito boa, tal, mas é RPCC, beleza? Então, RPCC também você não esquece mais, né? Falando em habilidade, você vai lembrar do RPCC agora e não vai esquecer mais. Então, lembra que o R é a responsabilidade profissional, o P é a prática, aí depois vem comunicação e cognição, legal? E o que está dentro da responsabilidade profissional? Olha só. Responsabilidade profissional é uma habilidade que tem a ver com a confiança que o planejador obtém nas suas relações profissionais.
tá? Então, você vai ver que isso acaba tendo muito a ver com aquela parte de integridade, de cliente em primeiro lugar, tem muito a ver com isso. Então, ele estabelece confiança, ele atua no interesse do cliente, ele demonstra discernimento ético, ele reconhece os limites da competência quando cabível, tá certo? Quando cabível, ele busca a opinião de outros que têm uma expertise maior, e ele reconhece o papel de interesse público da profissão, agindo de acordo com isso. Então, a responsabilidade profissional, se você parar para pensar, ela está ligada tanto ao lidar com o cliente, como ao lidar com a marca CFP, como a conduta ética. Então, tudo isso entra em responsabilidade profissional. Tá certo? Então, tem um pouquinho daquele princípio de integridade, tem um pouquinho daquele princípio de profissionalismo e tem um pouquinho daquele princípio de competência, tá certo? Que a gente viu lá no Código de Ética na aula do sábado. Beleza? Então é isso, responsabilidade profissional vai estar ligada a esse âmbito aí. Aí depois entra um chamado prática, tá certo? Esse chamado prática tem a ver com o dia a dia dele trabalhando, o que ele faz de fato, tá certo? Então, por exemplo, o cara que cumpre a lei, cumpre os regulamentos da instituição financeira, cumpre o código profissional de ética, faz juízo adequado, por exemplo, tem uma coisa que não é tratada na norma, então está no impasse ético, mas ele toma a decisão adequada, mantém-se a par do que está acontecendo no ambiente econômico, político e regulatório. Então, tem muito a ver com o dia a dia de trabalho. Ele aprende continuamente, aqui, ó, aprende continuamente para assegurar a atualização do seu conhecimento. Ele realiza pesquisas adequadas para fazer análise, formular estratégias, então não fica na superficialidade, tá certo? Ele exerce autonomia e iniciativa no desempenho das atividades profissionais e exerce responsabilidade pela capacidade sua ou da firma onde ele está ao prestar serviços ao cliente em longo prazo. Se confunde um pouco com o anterior, que é o de responsabilidade profissional. A diferença é que quando falar em prática, normalmente vai estar uma ação muito voltada ao dia a dia. Vai estar muito mão na massa, muito do ponto de vista prático de ele atuando, tá? E cai muito também na prova, o pessoal gosta de perguntar, um determinado planejador financeiro, ele não estava atualizado sobre as últimas regulamentações para você investir em COI, coisas assim, desse tipo. É prática, já põe que é prática, quando ele não está atualizado em alguma coisa, ele está falhando nessa habilidade chamada prática. Beleza? As próximas duas são mais fáceis, né? Comunicação e cognição. Comunicação, pessoal, você vai sempre ouvir falar em apresentar raciocínio lógico e persuasivo. Então, sempre que a pessoa comunica suas ideias com bastante clareza, usa raciocínio lógico, persuasivo, escreve e-mails de uma forma clara. Sempre que você ouvir falar sobre isso, a gente está falando de uma habilidade do planejador financeiro chamada comunicação, ok? Que vai diferir... Oi? Se for só raciocínio lógico, não seria cognição, não? Então, eu ia falar exatamente disso. Depois eu te pago aquele Guaraná que a gente combinou, porque olha só, quando a gente falar de raciocínio lógico para comunicar direitinho, comunicação. Quando a gente falar de raciocínio lógico para cálculos e fórmulas matemáticas, cognição, tá? Vai aparecer nos dois lugares. E olha, mas aqui, a cognição vai ser muito clara aqui, ó. Aplica métodos e fórmulas matemáticas, usa lógica e raciocínio para avaliar pontos fortes e fracos de possíveis linhas de ação. Se a ênfase tiver na avaliação, cognição. Se a ênfase tiver na apresentação dessas ideias, comunicação. Tá? Tem uma certa sutileza, mas a gente vai ver nas questões que os enunciados tendem a ser claros. Então, você
via de regra, você consegue diferenciar bem quando é comunicação e quando é cognição. Tá bom? Muito bom. Então, basicamente vai ser isso, né? A parte de cognição vai ser capacidade técnica e muito focada na parte de raciocínio lógico para avaliar melhores linhas de ações do que se deve ser feito, tá bom? Muito bom. E finalmente, né, o que faltou aqui é a parte de conhecimentos. Lembra? O desempenho competente tem capacidades, habilidades e conhecimento, né? Conhecimento, galera, isso aqui eu não esquentaria muito a cabeça, porque vai estar dentro dos 6 módulos. É que às vezes eles falam, e no documento que eu mostrei para vocês, eles quebram um pouquinho. Então, por exemplo, se você olhar análise financeira, é módulo 1 e dívida também é módulo 1. Ambiente econômico e regulatório também é módulo 1. Então, eles quebram em vários conhecimentos que são do módulo 1. Tá certo? Mas você não precisa decorar isso. O que você precisa decorar, que às vezes eles vão pedir, é o seguinte. No âmbito da coleta para análise financeira, assinale qual é a alternativa correta. Então, você vai ter que ver, o cara está coletando algo sobre análise financeira, então ele tem que coletar os valores de renda e de despesas daquela família. É isso. No âmbito da coleta, falando em previdência, produto, aposentadoria, poupança e tal. Putz, aí você tem que saber. Bom, então aí ele tem que coletar se o cara é CLT, se ele faz a declaração de imposto de renda completa ou simplificado, que você vai entender melhor quando a gente for lá no módulo 3. Mas perceba que o que você tem que fazer, e a gente vai ver isso nos exercícios, é a junção das capacidades com o conhecimento. E vai ficar bastante claro agora nos exercícios que a gente fizer. Tá bom? Então, aquele documentão todo, né, grandão, vai tratar disso. Vale a pena, tá? Depois, uma hora que você tiver aí com calma, né, talvez um sábado à tarde, sei lá, pega o documento, dá uma lida no documento, tá certo? Eu faria isso depois que a matéria tiver um pouquinho mais degustada, fixa na sua cabeça, que você aproveita melhor a leitura do documento, tá? Se você lê o documento de cara, te dá um desânimo que você quer parar de estudar. Então, faz as aulas gravadas, né? Se você não fez ainda, vamos fazer aqui essa aula ao vivo e resolver exercício, e mais para frente você dá aquela lida no documento que vai te ajudar bastante. Vou interromper aqui o meu compartilhamento, e agora eu vou compartilhar com vocês o meu PowerPoint, tá? Para a gente resolver questões juntos, né? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Agora sim. Então, vem na minha tela, né? Bom, vão comigo lá. Ó, seguinte, eu não vou trabalhar sozinho aqui não, né? Se é para a gente errar, vamos errar todo mundo junto. Então, vocês me acompanhem aí na resolução. Daqui a pouco aqui eu vou começar a fazer chamada oral, né? Eu vou começar a chamar a galera pelo nome. Mas se eu fizer isso, a galera vai começar a fechar a câmera e não vai entrar mais na minha aula. Então, eu não vou fazer. Vou deixar meio voluntário aqui, né? Ou então, eu tô ligado, os caras fazem, coloca lá iPhone 7 Plus, entendeu? Porque aí o cara vai chamar iPhone 7 Plus? Não vai, né? Então, fica mais tranquilo. Vamos lá. Segundo o perfil de competências do planejador financeiro, as capacidades que o profissional CFP deve desenvolver são, quais são? Coleta, análise e síntese, tá certo? Não é porque mudou a ordem que você vai errar, tá certo? Coleta, análise e síntese. Não tem nenhuma que tá lá coleta, análise e síntese dessa forma, tá síntese, análise e coleta, né? Alternativa A. Capacidades, põe um mnemônico na sua cabeça para não errar. 2. Considere as ações a seguir. E aí tem algumas ações aí, tá certo? Verificar se o cliente vive de acordo com as suas posses. Verificar se o fundo de emergência é adequado. Determinar a experiência do cliente em relação a investimentos. Formular estratégias de gestão financeira. E aí, a gente precisa, respectivamente, falar
quais capacidades estão envolvidas nessas atividades, tá certo? C. Então, vamos lá. Boa. Vamos fazer junto aqui, calma aí. Verificar, vamos ver se vai funcionar. Funcionou a canetinha. Verificar se o cliente vive de acordo com as suas posses. Dá para verificar sem fazer cálculo? Não dá, só precisa fazer cálculo, né? Então, aqui, demanda análise, tá certo? Verificar se o fundo de emergência é adequado. Análise. Vou fazer análise também, né? Análise também. Determinar a experiência do cliente em relação a investimentos. Coleta. Você pergunta para ele, e aí, tu já investiu em poupança? Ó, legal. Quer dizer, poupança não é investir, mas enfim, já investiu em CDBDI, já investiu em não sei o quê, em ações. Então, tudo isso você não precisa analisar. É uma resposta que ele vai te dar, portanto é coleta. Formular estratégias. Essa palavrinha formular é uma palavrinha que está muito ligada ao desenvolvimento do plano financeiro, a etapa 4. Então, você já fez a coleta, você analisou aqueles dados e agora você vai sugerir, né? Dependendo do nível do cliente, você vai meio que apresentar para ele, ele topa, dependendo do nível, você sugere e tem uma discussão para chegar num acordo, tá certo? Então, isso é a etapa 4, que é desenvolver o plano financeiro, e, portanto, é síntese. Você já está sintetizando toda a sua análise, tá certo? Então, é síntese. Ô, Felipe, Oi. tem como mudar, por exemplo, o número 1, o número 2, para que dê a impressão que seja coleta? Mudar o verbo aí, verificar, para passar a ser coleta? Não, né? Só para ter essa malícia. Eu diria que mudar um verbo só não seria o suficiente, tá? Porque você vê, a própria palavra verificar, na coleta, às vezes você vai encontrar verificar, mas é quando você verifica assim, perguntou, o cara respondeu. Ou então veio um número que você já usa de cabeça, tá certo? Quando demanda cálculo, pensamento, no sentido de, por exemplo, fundo de emergência, eu preciso ver tudo que ele gasta, né? Preciso também, se ele é CLT, fundo de emergência, talvez uns 5, 6 meses de despesas mensais que ele tem. Se esse cara é empresário e tem uma renda flutuante, melhor ter uns 12 meses de fundo de emergência. Então, você tem que juntar várias informações para definir o fundo de emergência, percebeu? Por isso que acaba entrando na análise, né? Você precisa analisar com calma, não vem pronto o cliente. Então, é a alternativa C que você tem que colocar mesmo. Olha só, depois de realizar entrevistas e aplicar questionários ao cliente e de estudar essas informações, o planejador CFP passa a fase tantantã do processo. Bom, ele acabou de realizar entrevistas e aplicar questionários. Ele passa para qual fase? Tem que ser um número. Fase? 3, né? Depois de coletar, analisar. 3. Fase 3, né? Porque a coleta é a 2 do processo de planejamento financeiro. A partir da etapa 3. Isso, deverá demonstrar o domínio da capacidade de Análise. Tá certo? Tá certo? Então é isso. Então a análise aqui é a análise. Eita. Calma aí, galera. Calma aí que hoje a bruxa tá solta aqui. É isso aí, análise. A próxima. Então, falamos até agora só de capacidades, porque falamos de coleta, análise e síntese, tá certo? Agora a gente passa para as habilidades. Quais eram as 4 habilidades? RPCC, tá certo? RPCC. Responsabilidade profissional, tá certo? Responsabilidade profissional, não é? Aí depois você tem, o que é P? Prática. Prática. O que é esse C? Cognição. Primeiro, comunicação.
depois cognição. RPCC. Não esquece mais, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Está em ordem trocada, mas é a alternativa D, que tem esses 4, tá certo? Essas 4 habilidades. Alternativa D, tem que saber isso, tá? E assim, por enquanto, vocês estão titubeando, estamos vendo a matéria agora. Mas, galera, chegou no dia da prova, você não pode titubear com isso aqui tem que estar muito claro na cabeça. Ao aplicar métodos e fórmulas matemáticas, sempre que for adequado para atender melhor o cliente, o planejador demonstra deter habilidades de Cognição. Cognição, perfeito. Tá certo? Se fosse falando raciocínio lógico para se comunicar, seria comunicação. Como a gente está falando de fórmulas matemáticas para atender melhor o cliente, né, para chegar no melhor caminho, numa melhor solução, cognição. Ok? De acordo com o perfil de competências do planejador financeiro, na função de síntese, então voltamos para as capacidades. Síntese, no que diz respeito à aposentadoria, o profissional CFP deve... Então, estamos na função síntese. Então, ele já vai sugerir coisas, porque já é desenvolver o plano. Ele já fez a coleta, ele já analisou e agora ele está sintetizando, tá certo? E tem a ver agora com aposentadoria, planejamento de aposentadoria. Ok? Então, ele vai falar de montagem de carteira de ativos, está muito genérico isso aqui. Não parece ter a ver com aposentadoria propriamente dita. Então, parece ter errado isso aqui. Fazer projeções financeiras com base na posição... Não, isso aqui claramente é módulo 1, não tem a ver com aposentadoria, tá certo? Avaliar vantagens e desvantagens de cada estratégia de planejamento de aposentadoria. Isso. Interessante, hein? Aí você poderia ficar na dúvida, pô, mas isso é avaliar, parece mais análise. Não, análise, ele analisou o que existe, como é que está a situação, e agora na síntese, ele já está pensando, pô, podia fazer um PGBL no valor de tanto, ou faz um PGBL menor, né, porque é o máximo que ele pode deduzir do imposto, e a gente faz um VGBL com a diferença. Então aqui ele já está pensando nas estratégias, percebeu? Já é a síntese. Então tem que ser a alternativa C. Coletar dados não faz sentido aqui, né? Isso seria na coleta, a ver com planejamento de aposentadoria, mas seria a coleta, não seria a síntese. Beleza? Tudo bem, gente? Tranquilo? Próximo. Christian contratou um planejador CFP, pois desejava investir uma parte do seu patrimônio em alguns produtos mais sofisticados. Ao perguntar para o profissional o que ele achava dos COIs, surpreendeu-se com a resposta. O planejador nunca havia ouvido falar de tal aplicação. Assinale a alternativa correta. O planejador não infringiu nenhum princípio do Código de Ética e demonstrou não deter a habilidade denominada prática. Então, olha só, tem uma mistura interessante aqui com a matéria anterior que a gente viu no sábado, é ou não é? E essa é a matéria de hoje. Está falando de habilidade aqui, né? Pode ver, ó, habilidade, 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 habilidade. Então, a gente já vai ter que saber definir isso. Qual foi a habilidade que ele demonstrou não possuir? Prática. Prática, exato, prática. Então, cognição está errado, comunicação está errado. Vai ser a A ou a D, percebe? Agora, ele infringiu um princípio de competência aí do Código de Ética? Infringiu. Qual? Não está perguntando, mas eu estou sendo chato para a gente estudar junto aqui. Qual? Competência, né? Perfeito, princípio da competência. Esse cara infringiu o princípio da competência. Então, você vê, o princípio da competência aí, ele está abraçado, né, com essa habilidade denominada prática. Então, realmente, resposta correta é a alternativa D. Ok? Tranquilo, gente? Então, tá bom. Ô Felipe. Oi. Nesse caso aí, ainda da pergunta anterior, ele infringiu o código aí, mas não existe aquela parte que ele poderia chegar nesse momento e dizer, olha, eu não conheço, vou te recomendar um outro profissional para cuidar dessa situação. Não vai dentro lá daquela capacidade que ele também tem que ter de reconhecer os seus limites e repassar para um outro? Na teoria, sim. Só que se ele não conhece um produto tão simples como o COI,
ele tem que fazer outra coisa da vida, né? Porque, assim, se ele tivesse uma dificuldade com o planejamento sucessório, que é algo que realmente, né, entra numa área de especialização jurídica forte. Aí, esse argumento, Paulo, seria perfeitamente cabível, mas ele não conhecer um produto que é extremamente divulgado como o COI, aí não tem quem ele chamar, né? Ele tem que ter essa capacidade, tá? Então, sem dúvida, faz diferença se a gente estiver falando de um produto simples ou de uma situação muito mais rebuscada, tá bom? Olha só, reconhecer o papel de interesse público da profissão de planejador financeiro e honrar tal profissão, zelando pela boa imagem dela frente ao público, diz respeito à habilidade denominada Responsabilidade profissional. Pois é, você poderia ficar em dúvida em relação à prática, né? Mas veja que tá bem etéreo o negócio, não está numa situação do planejamento lidando com o cliente, está bem geral, né? Isso aqui. Então você vai ver que é responsabilidade profissional, tá certo? E tem muito a ver com qual princípio isso aqui? Vamos ver se vocês lembram. Profissionalismo. Profissionalismo, lembra? Que é aquele cuidado com a marca CFP, é aquele negócio de você não expor a marca, né? De você ter um zelo pela imagem da marca CFP. Tá certo? É isso aí, tá certinho. Próxima. Durante a fase 4 do processo de planejamento financeiro, o profissional CFP necessita ter a capacidade... essa aqui é baba demais. Eu estou vendo que vocês estão matando as mais difíceis. Aqui vocês vão matar... Síntese. Síntese. É síntese, né? Então, etapa 2 coleta, etapa 3 tem que ter análise, etapa 4 tem que ter síntese, não tem o que discutir, tá? Vamos lá. Enviar e-mails aos clientes com erros de ortografia e gramática, contendo informações incompletas e apresentadas de tal forma a gerar ambiguidade, podendo levar o investidor a tomar decisões equivocadas, demonstra a falta de uma habilidade denominada Comunicação. Perfeito, comunicação. Douglas trabalha em uma corretora e recebeu do seu chefe, o dono da instituição, a ordem de transferir recursos de um cliente para a conta de um banco nas Ilhas Canárias, sem fazer perguntas sobre a operação, tá certo? Embora tenha achado a ordem suspeita, Douglas executou a transferência sem fazer qualquer tipo de comunicação da operação. Qual a habilidade do planejador financeiro Douglas demonstrou não possuir ao agir dessa maneira? Comunicação. Prática. Temos dúvidas entre comunicação e prática, né? E aí? Eu acho que é prática. Comunicação. Comunicação, né? Veja só, a dúvida ela é perfeitamente justificável e cabível, tá? E aqui é só uma questão de ênfase, tá, gente? A ênfase aqui foi o fato de que ele não perguntou nada, de ele não ter se comunicado, e então a ênfase está na comunicação, tá? Felipe, confunde você... então, veja só, eu não gosto, tá, Graciele? Eu vou falar, eu sou crítico de uma questão como essa, mas isso acontece, e aí muita gente entra com recurso, se tiver muito ambígua, é deferido o recurso, eles anulam a questão, né? Mas eu acho que essa, por exemplo, não seria anulada, tá? Professor, nesse caso que você marcou aqui, sublinhou, essa comunicação da operação é o COAF, né? A comunicação, não é a comunicação de você se comunicar com o seu interlocutor, com o seu gestor, né? Aqui está falando em qualquer tipo de comunicação da operação, né? Então, tipo assim... Lendo o enunciado, é isso que eu entendo, né? É isso que eu entendo. Agora, é uma habilidade que diz respeito não só à comunicação... Eu acho que... Não, mas tipo assim, eu acho que é comunicação mesmo, tá certo, lógico que você tá certo, mas eu acho que a ênfase aqui é sem fazer perguntas sobre a operação, né? Eu acho que é mais se fosse sublinhar, então é sobre a operação, seria mais essa linha aqui, né, que marcaria, né? Acho que faz muito sentido, né? Porque, olha só, se ele não faz perguntas sobre a operação, ele não teve um interesse algum em adquirir esse tipo de informação. Então, ele não se comunicou.
Então, quando a gente olha aí, você tem dois pilares muito fortes no que diz respeito à falta de comunicação, né? Se ele tivesse sendo antiético, se ele tivesse interesses envolvidos aqui, ele poder, aí acho que penderia mais para a prática, né? Porque lembra que quando você, na prática, você age de forma antiética, numa operação do dia a dia, você está faltando com essa habilidade chamada prática, né? Mas aqui nada nos leva a crer que ele tinha algum interesse ou algo assim. Ele errou ao não se comunicar, não adquirir informações e não passar para a área de controles internos da instituição financeira, que era uma operação que poderia ser considerada suspeita, né? Então, acho que isso ajuda a gente a chegar nessa definição da habilidade de comunicação. A próxima. Ao usar raciocínio lógico para avaliar pontos fortes e fracos de eventuais linhas de ação, o profissional CFP demonstra ter a habilidade denominada Cognição. cognição, né, pessoal? Cognição, tá certo? Então, se não falar de se comunicar com raciocínio lógico, se falar só de alternativas do que fazer, é cognição. Se falar de se comunicar, é comunicação, tá? A pedido de um cliente, o Flávio elaborou um planejamento financeiro para atender o objetivo da compra de um carro no prazo de 3 anos. Ao apresentar o plano ao cliente, Flávio usou de raciocínios lógicos e persuasivos para explicar ao cliente qual seria a melhor abordagem. Além disso, ele fez projeções baseadas em cálculos financeiros, mostrando qual seria o resultado dependendo da aplicação que o cliente escolhesse. Ao proceder dessa forma, Flávio mostrou dominar quais habilidades profissionais do planejador financeiro. Aí ficou uma baba, né? Letra D, né? D. Porque as duas que envolvem o raciocínio lógico Comunicação e estão aí. cognição. Né? Comunicação e cognição. Agora, é importante lembrar, se estivesse perguntando respectivamente, tivesse uma alternativa com comunicação e cognição, e a outra com cognição e comunicação, aí ia complicar um pouco a nossa vida, concorda? Lembra que usou raciocínios lógicos e persuasivos para explicar ao cliente é comunicação. Então, primeiro comunicação, depois cognição, do jeito que está no enunciado, tá bom? Quando usa a palavra persuasivo, né, você está tentando convencer alguém, né, Isso. comunicar com alguém, né? É isso aí. Beleza? Alternativa D, então. E se tivesse, vou até fazer uma outra aí, vou jogar lá no simulado, dando uma complicadinha nesse sentido. Olha só. Ao buscar cursos de aprimoramento e educação continuada nas áreas que constituem os componentes do planejamento financeiro, o profissional CFP demonstra compromisso com o desenvolvimento de qual habilidade profissional? Prática. E qual princípio, ele está sendo regido por qual princípio ao fazer isso? Profissionalismo. Não. Habilidade. Qual princípio? Tinha um princípio, que era o princípio... Isso. É isso aí, Graciele, acho que falou, né? É o princípio da educação continuada, tem a ver com competência, tá bom? Então, o princípio da competência e a habilidade é a prática, certinho. Ao prestar serviços de consultoria a um cliente na área de gestão de ativos, qual das atividades listadas abaixo representa um exercício da função de análise? Aí você tem que pensar o seguinte, não pode ser algo que você, só da pessoa falar você já mata, aí que aí seria coleta, e também não pode ser a proposição de algo que já é síntese, tá certo? Então, e aqui, e mais, né? Estamos falando de gestão de ativos. Gestão de ativos, então é aquela parte mais voltada do módulo 2, pensando em renda fixa, renda variável, essas coisas, né? Taxa de rendimento para chegar em algum objetivo, enfim. Vamos lá. Determinar a tua... que vocês falaram aí? B de bola, né? B de bola. Calcular a taxa de retorno requerida para atingir os objetivos do cliente. Interessante, né? Interessante. Por que não determinar a atual alocação de ativos do cliente? E quando é referente ao cliente... Você faz cálculos, né? Usa métodos. É síntese, né? Quando é ao cliente, é sempre
coleta, né? Não é isso? Quando a gente fala do cliente, determinado do cliente é coleta, não é isso? Olha só, o que vai Essa acontecer? atual locação dos ativos, geralmente são informações que pode pegar na coleta, né? Isso, exatamente. Vem num questionário, né? Você vai bater o olho e já vai ver, você não precisa analisar. Se tivesse alguma coisa do tipo verificar a adequação da alocação de ativos, aí sim, análise. Mas determinar a atual alocação de ativos, não, isso é coleta, tá? Então, isso está na capacidade anterior, na fase anterior, na fase 2, beleza? Calcular a taxa de retorno necessita que você faça cálculo, tá certo? Então, aí tem que entrar na 3 mesmo, não tem jeito. Avaliar, alternativa C, avaliar as vantagens e desvantagens de cada estratégia de gestão de ativos. Isso é coleta, análise ou síntese? Sim. Perfeito, Emerson. É síntese. Sempre que você compara caminhos daqui para frente, você está desenvolvendo uma sugestão, um plano para ele. Então, você faz essa comparação e aí você desenvolve o plano. Então, falou em avaliar vantagens e desvantagens de estratégias de qualquer coisa, vai ser sempre etapa 4 e vai ser sempre a capacidade de síntese. Tá bom? Identificar os fluxos de caixa disponíveis para investimento é etapa 3, tem a ver com análise, mas não tem a ver com gestão de ativos. Isso daí tem a ver com gestão financeira, que é módulo 1. Coleta. Tá certo? Tudo bem, Não gente? é coleta? Não é coleta, sabe por quê? Porque o fluxo de caixa que está disponível para investimento, na coleta você não sabe. Você sabe a renda, você sabe o gasto que ele vai ter, mas você precisa ver qual vai ser o fluxo de caixa que ele vai poder poupar. Então, é análise, só que não diz respeito à gestão de ativos. Eu aprendi que... Eu acabei aprendendo assim, né, professor? Quando falar que é do cliente, é coleta. Quando fala que é de produto para investimento, aí já vai para a parte de análise. Tenho medo, hein? Tenho medo dessas bitolinhas, não sei. Batata, pode ver aí. Vamos para a próxima aqui, vai. Ao obter informações sobre o perfil de risco do cliente, o profissional CFP está desempenhando qual função do planejamento financeiro? Análise. Análise. Mas ele não está obtendo informações? Coleta. Obter informações do perfil de risco do... Ele não está Mas definindo, ele está obtendo. Obter informações sobre o perfil de risco do cliente. Coleta. Essa é do cliente, coleta. Ah, pô, você acabou de falar a dica e agora... Não, você... porque eu fui para o API, eu fiquei pensando no API do cliente. Eu te entendi. Você viu o perfil de risco, já lembrou da API, já pensou na etapa 3, né? Isso, exatamente, mas se é do cliente, é coleta. E é um pouquinho antes, né? Você obtém as informações na etapa 2, na etapa 3 você analisa, faz o suitability para chegar então na API. Quais são os componentes do perfil de competência do planejador financeiro? Galera, você não tem noção como normalmente o pessoal erra essa. Capacidade, habilidade né? e conhecimento. Letra B de bola. Capacidades, habilidades e Habilidades, conhecimento, certo? Eu não estou perguntando quais são as competências. Ah, sim. Eu estou Não é a competência do perguntando quais planejador, são os é o componentes. perfil de competência. É aquele primeiro, lá no documento que eu mostrei para vocês, lembra? Logo no comecinho, é esse aqui, ó. Capacidades, habilidades e conhecimento. Isso. Certo? Professor, Oi? para mim não errar, eu memorizei o CHS da HP.
CHS da HP, ó, que bom. Obrigada, arrasou. Mais um Capacidade, ótimo. habilidade e sabedoria. Em vez do S, eu boto o C lá, né? Conhecimento. Ah, mas o cara já está costurando aí, né? Boa, boa, boa. CHS, né? Só que a sabedoria, você não vai se confundir, ficar com medo na prova que não lembra o que é o S, né? Muito bom. Aí aparece um sabedoria lá, já pensou? Nossa! Pior que eles botam as palavras que nunca tem, né? Vamos ver aqui. Acabando. De acordo com a matriz de capacidades do planejador financeiro, o profissional CFP deve desenvolver as seguintes habilidades, né? Então tá lá, coleta, análise e síntese, tá certo? E aí você tem que colocar direitinho, em ordem, isso aí. Cada uma das habilidades é colocada em prática pelas respectivas etapas do processo lá de planejamento financeiro, né? Ah, galera, isso aqui ficou uma baba, né? Então, o que vocês acham aí? Vamos lá. Letra Etapa Coleta, 2, certo? coleta 2. Isso, coleta vai ser o Análise é 2, 3. Análise é e 3. síntese é 4. Síntese é 4. É isso aí, alternativa A, né? É só que está defasado aí de um nível, né? Porque a coleta que está com o numerozinho 1, ela na verdade é etapa 2, né? Isso. Porque 1 é definir o relacionamento com o cliente. Então é só defasar 1 aí já era. Dentre as habilidades do planejador financeiro listada nas alternativas, qual não está presente na habilidade denominada prática? Tá certo? Então, uma que não cabe dentro da habilidade prática. D? Não sei, fiquei em dúvida. Não é a B, não. D de dado que eu falei. Ah, D de dado, exatamente, é a D. Por quê? Porque a D está onde? Cognição. Na cognição. Na cognição, tá certo? Você vê, quem não estudou essa matéria, fala, bom, isso tem muito, essa D tem muito a ver com a prática. Então, se você não estudou a matéria, você teria dificuldade mesmo, né, em responder. Mas a gente que estudou a matéria, a gente sabe. Falou em raciocínio para avaliar pontos fortes e fracos de possíveis linhas de ação, vai cair lá em cognição. Então, não está dentro da prática, tá certo? Vamos lá. De acordo com a matriz de capacidades do perfil de competências do planejador financeiro, um profissional que detém a capacidade de coleta deve ser capaz de... Elaborar questionário. D, elaborar questionário. Alternativa C, é isso? Isso. É isso aí, tá certo? Por quê? Porque a alternativa A, restrições e oportunidades do cliente analisar, diz respeito à análise, tá certo? Uhum. Sintetizar diz respeito à síntese. Né? Então, só pode ser a C. Determinar as características da atual cobertura de seguros do cliente é uma atividade relacionada a qual capacidade do planejamento do planejador financeiro? Análise? Análise. Se é do cliente. Qual é? Ai, Cliente é O coleta. Emerson com a sua teoria, né? Opa! O Emerson com a sua... aqui não tem resposta, ó, que beleza. O Emerson com a sua teoria já está dizendo que é coleta. E o miserável tá certo, né? O miserável tá certo. Por quê? Porque você pergunta isso para o cliente, tá certo? Ou então ele te manda lá a apólice para você ver qual é a cobertura. Então, na hora que ele te manda, você tem que analisar, né? Não? Mas não é uma análise que requer cálculo, tal. A análise pode ser se faz sentido aquele tipo de cobertura, né? Mas não qual é a cobertura. Qual é a cobertura, o dado está pronto, tá certo? Então vai ser coleta, sim, alternativa A. Tem razão. Renato, CFP, leu em uma notícia de jornal que o resultado de determinada companhia aberta havia sido positivo. Com base nessa notícia, ele recomendou a um cliente que incluísse aquela ação em seu portfólio. Ao agir assim, Renato demonstrou não praticar uma importante habilidade do planejador financeiro. Essa habilidade é a...
Tipo de questão Prática. difícil. Ler uma notícia no jornal. Comunicar. É a prática, não? Essa aqui vai dar o que Eu falar. vou de cognição. Ele leu uma notícia no jornal. Isso. É prática, não? Ele tinha que fazer análise Tinha que fundamentalista. analisar, estudar lá, É ver se prática. realmente faz É sentido prática. para aquele cliente. É prática ou é Prática. cognição? Acho que é cognição. Prática. Aí a resposta correta é cognição, tá? E por que é cognição? Porque você tem que fazer, você mesmo falou análise, acho que foi o Ciro falou análise fundamentalista, não foi? Você vai fazer análise fundamentalista, pô, você precisa fazer o cálculo, você precisa chegar ao valor, ao preço-alvo da ação, e de acordo com o preço de mercado, você vai indicar ou não aquela compra do papel, tá? Então, é cognição aqui, faltou ele fazer esse tipo de cálculo e uma análise mais aprofundada. Se fosse princípios, né, professor, seria objetividade, né? Faltaria, né? Sim, respaldo Seria, técnico, né? Objetividade, sem dúvida. É isso aí. Considere as habilidades do planejador financeiro. Então, tá lá as 4 habilidades. E aí você tem algumas atitudes que estão aqui abaixo, né? E aí, putz, isso aqui vai ficar ruim da gente ver, né? Vamos ver como que a gente consegue fazer isso legal. Porque a gente vai ter que relacionar aí responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição, tá certo? Putz, agora que eu tô vendo que a besta que Tá com a resposta do lado, né? já deixei a resposta do lado, que besta, meu, olha só. Tá bom, então vamos aprender junto aqui, né? Come bola nessa aqui, galera, olha só. Demonstrar honestidade intelectual e imparcialidade. Beleza, tem que ser responsabilidade profissional. Poderíamos ficar em dúvida em prática, mas não está se colocando nenhuma situação prática aqui. Então, a gente vai em responsabilidade profissional. Aplicar métodos e fórmulas matemáticas conforme adequado. Falou em método e fórmula matemática, cognição, tá? Seguir o código de ética. Falou em seguir o código de ética, by the book, né? Assim, olhando o código, tem a ver com a prática, tem a ver com o dia a dia. Então, vai ser 2. Estabelecer uma boa ligação com o cliente e outras pessoas. Ligação é o quê, pessoal? Comunicação. Tá? Então, a comunicação não tem muito o que falar. Demonstrar capacidade de adaptar o pensamento e comportamentos. Tá certo? Então, esse aqui poderia gerar também um certo desconforto, né? Um erro aqui para a gente ir para a comunicação. Mas está lá no código, né? Está lá no perfil, no documento, que o fato de você pensar de um jeito, mas aí, ao você ser confrontado, você saber pensar de uma outra forma, é cognição, tá? Então, demonstrar capacidade de adaptação de pensamento e comportamento é cognição. Ok? É verdade. Buscar a opinião de outros profissionais ou encaminhar o cliente a eles quando cabível, responsabilidade profissional, tá? Manter-se a par de mudanças nos ambientes político, econômico e regulatório, sempre que falar de estar atualizado, de saber o que está acontecendo, é prática. Comunicar raciocínios lógicos e persuasivos é comunicação, tá? E aí, fazendo essa sequência bonitinha aí, você vai chegar na alternativa correta, né? E a alternativa correta aqui vai ser a C. C de casa. Muito bom, pessoal. Beleza. Bom, o que eu vou fazer agora? Né? Se preparem que amanhã e depois eu vou dar uma bombardeada em vocês aí com outras questões que vão lidar principalmente com o código de ética e com o perfil de competências, né? A gente vai aumentando a nossa massa crítica e vamos aqui no grupo de WhatsApp interagindo e respondendo as questões que eu vou colocando ali, tá bom? Ô Emerson, quando é que sai o resultado oficial, você sabe? Da prova anterior? Eu sou completamente desligado com esse negócio. Eu acho que é dia 10 de maio, falaram aí. Dia 8 de maio. 8 ou 10 de maio? 8 de maio, 8 de maio.
Então, 8 de março. Ah, então tá bom. Tô dependendo Tá bom, disso aí beleza. também. Professor, na próxima aula, na quarta-feira, né? Cara, não vai ser na quarta. Na quarta eu tenho um evento que está marcado aí há 4 meses. Então eu não vou conseguir dar aula na quarta. Não, é só para saber mesmo, na verdade. Tipo assim, na próxima aula o senhor já entra em outra matéria ou continua nessa parte de princípios ou vai já passar para... Já entro em ambiente, se eu não me engano, ambiente regulatório. Tá, porque eu não sei se que sábado eu acabei, não consegui participar, estava viajando e não consegui ver a aula ainda. O senhor já falou da parte de código de ética, essa parte já foi falado no sábado e tal? Foi no sábado. Foi no Ah, tá. sábado. Tem bastantes questões lá, dá uma olhada. Ah, então vou dar uma olhada, então, tá bom. Já está na plataforma, inclusive, o material também deve estar lá. Ah, ótimo. Então tá bom. E Obrigado. é isso. Pelo cronograma aqui, tá para a próxima aula Economia e Ambiente Macro. Então é isso. Macroeconômico. Então é isso, segue direitinho lá, tá bom? Eu só vou checar direitinho as datas, pessoal. Só me perdoem por essa semana, tá? Essa semana eu tinha já esses compromissos, mas vai ser sempre de agora em diante, segunda, quarta e sábado, tá? Por que segunda, quarta e sábado? Segunda, quarta e quinta vira uma loucura, vocês vão acabar não assistindo a aula gravada antes, tá? Então a gente faz sempre segunda, quarta e sábado. Quem não conseguir acompanhar no sábado de manhã, acompanha depois, tá bom? Mas seria ótimo se vocês conseguissem. Vocês veem que rende muito a aula quando vocês estão juntos aqui, pensando e tal. Você acaba tendo um nível de assimilação muito maior. Tá? Pode, professor. Fechado, galera? Um abração para vocês aí. Vão estudando. Sem perder o pique aí, tá bom? A próxima aula vai ser Beleza. então? Até a próxima, Felipe. Valeu. Até mais. Professor, Tchau, tchau. eu também fiquei na dúvida, mas tem aula então, só na quinta, né? Não, ou não tem aula, só sábado. Eu vou pedir uma gentileza. Guarda só um minutinho que eu Ah, vou tá, eu tu vai confirmo esperar lá pra- no grupo de WhatsApp, Ah, só para não tá. falar um negócio e depois dizer, tá bom? Tá, joia, professor. Beleza, Professor, fechou. Pode falar. na página aqui já tem um material sobre essa aula de perfil de competências, só que o material é do Decadinho, só trocar o arquivo. Ah, tá, né? Que eu acho que o Rafael se animou aí e saiu colocando da outra aula. Mas a gente substitui. Vamos subir agora. Eu sempre faço uma ediçãozinha aqui, tiro alguma coisa para ser mais objetivo, né? Então, eu tiro alguma coisa para não ficar lá em definitivo. Mas até amanhã cedinho, essa aqui já vai estar lá junto com o material. E deixa. Vocês conseguiram baixar esse programa de mapas mentais? Chama XMind? Sim. Esse mapa mental que eu estava mostrando para vocês é legal vocês terem e usar, tá? Chama Xmind, né? Xmind. Putz, vale muito a pena, tá? Até depois, se vocês pegarem gosto pela coisa, tá aprendendo, vocês montam o mapa mental de vocês. É ótimo para fazer resumo, tá? Beleza, professor? Valeu, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Abraço, galera. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Até mais, Boa boa noite. noite.